pornografia, drogas e muito ódio. Foi assim que eu vivi durante muitos anos, acorrentado ao fracasso. Desde que eu me conheço por gente, o relacionamento dos meus pais foram exemplos para mim. Eu nunca vi meu pai falar palavrão, nunca vi meu pai cheirar, nunca vi meu pai beber, nunca vi meu pai fumar. E eu fiz exatamente tudo o que eu não vi nenhum deles fazer. E tudo mudou na minha vida por volta dos meus 7, 8 anos, quando eu sofri uma tentativa de abuso. Ali a minha inocência que eu tinha de criança, ela foi por água abaixo ali, porque a maldade para o mundo, ela se abriu. A partir daquele momento eu comecei a ter um forte desejo para ter relações sexuais. Eu não entendia muito bem, só que aquele ato fez a minha mente se abrir. Com isso veio o vício da pornografia, veio o vício da masturbação. Eu comecei a ingerir bebidas alcoólicas. Eu comecei a usar lança-perfume, haxixe, bala, LSD, até que eu conheci a cocaína, que foi quando o que era ruim ficou 10 vezes pior. Aquele ódio, aquela explosão que eu tinha, ela só foi piorando. Então eu comecei a perder o respeito, o temor, o amor pelas pessoas e até as pessoas próximas. E aí eu comecei a tratar até os meus pais e a minha família muito mal. É quando eu via, eu não conseguia me controlar. Então eu tratava minha mãe muito mal, a minha família. Eu perdi as contas assim de quantas vezes eu os tratei mal. Parecia que não existia mais sentimento dentro de mim. Eu virei uma pessoa muito ruim, fria. Na minha mente só passava ódio, só briga, só agressão. Eu não pensava em coisas boas, só pensava em coisas ruins. Sempre quando tinha algum convite familiar para jantar, para sair, para se reunir em família, eu nunca ia. Eu tinha relacionamento com a cocaína, com a droga. E eu vivia assim por mais de 10 anos. Um viciado, uma pessoa destruída, amargurada, depressiva. Por um momento eu queria parar, só que eu não conseguia mais. Parecia que tinha alguma coisa controlando a minha mão e o meu nariz. Até que numa madrugada, eu louco, cheirado, na fissura da droga, querendo mais e mais ali, me sentindo um lixo, podre. Eu lembrei de um lugar onde a felicidade que eu tanto busquei no mundo, eu podia encontrar, porque eu vi isso durante anos nos meus pais. E foi assim que eu cheguei. Cheguei numa sexta-feira, no Templo de Salomão. E ali eu recebi uma oração. E naquele momento eu recebi uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Falei, pô, aqui, aqui é o lugar. Aqui é o lugar que eu vou encontrar tudo o que eu passei anos e anos pastando nesse mundo, sofrendo. É aqui que eu vou encontrar. E assim que eu voltei para o meu lugar, o pastor ali falou uma palavra, que a gente tinha que se revestir da armadura de Deus para que a gente pudesse resistir os dias maus. E a primeira armadura que ele falou, a primeira palavra que ele falou foi sobre a verdade. E aquilo ali me pegou, porque eu nunca tinha sido verdadeiro comigo mesmo. Porque muitas pessoas tentaram me ajudar. Só que, para mim, eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Então, eu tinha que primeiro que ser verdadeiro comigo. E quando eu entendi isso, foi quando eu me humilhei e fiz um voto com Deus. Falei, meu Deus, a partir de hoje, eu vou andar na verdade. E vou ser sincero em tudo na minha vida. E ele ouviu a minha oração e me respondeu com a paz e a alegria que eu busquei durante anos e anos lá fora. Ali eu encontrei naquela noite. E ali eu comecei a ler a Bíblia, buscar
a palavra de Deus e comecei a todo momento refletir e pensar o que faltava para mim para ter o Espírito Santo. E ali num sábado eu me ajoelhei dentro do meu quarto. Ali eu falei para Deus tudo o que eu era, falei a raiva que eu sentia, falei o ódio que eu sentia e falei para Deus para Ele me ajudar a me limpar, porque eu não conseguia sozinho. Falei, meu Deus, eu vou na tua casa. Eu vou na frente do altar, vou me ajoelhar e dali eu não saio, dali eu não vou sair sem receber o teu Espírito. Eu faço um voto contigo porque o que o Senhor pediu, eu lhe entreguei. O que o Senhor pediu, eu rasguei a minha alma e entreguei ao Senhor. Então naquela noite ali eu dormi de alma lavada. E no domingo de manhã eu acordei, me preparei ali, me arrumei e cheguei até o Templo de Salomão. E quando o pastor falou quem queria receber o Espírito Santo, quem viesse à frente, ele já estava de pé. Porque era o que eu mais ansiava. Era ter a paz que por um períodozinho eu recebi, eu queria ter pela eternidade dentro de mim. Então eu fui à frente. E ali eu comecei a ter uma conversa com Deus. Comecei a conversar com Ele. E falei para Ele o que eu já tinha entregado no sábado. Eu não fiquei repetindo as mesmas coisas. Eu falei, meu Deus, já entreguei. O que mais eu vou falar para o Senhor? O que o Senhor pediu para fazer, eu fiz. Agora eu estou aqui. Se eu sair daqui sem o Teu Espírito, eu vou voltar e fazer 1000 vezes pior de tudo que eu fiz. Eu vou me matar, eu vou matar alguém. Então, não me deixe sair daqui sem o Teu Espírito. E naquele momento eu comecei a agradecer a Ele como se eu tivesse recebido o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, obrigado. Obrigado pela paz que o Senhor está me dando, pela alegria. E naquele momento ali, eu soube o que era a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a felicidade que eu busquei durante anos no mundo. Ali eu fui tomado pela alegria e soube o que era realmente a vida, porque tem um versículo que todo mundo conhece, onde Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu descobri o caminho, a verdade, só que eu não sabia o que era a vida ainda. E naquele momento eu recebi a vida. Jesus veio com o Teu Espírito e ali eu desfrutei da paz, eu desfrutei da alegria e da força que eu nunca tive. A pessoa que eu pensava que eu era forte, mas era um fraco. Só que a partir daquele momento, eu me tornei como parecia que eu era o homem mais forte do mundo. Eu recebi verdadeiramente o Espírito de Deus e nada mais me parou. Vocês podem ver que eu tenho tatuagem pelo meu corpo, no braço, na perna. Isso eu fiz tentando preencher mais um vazio que eu tinha. Só que o que o Espírito Santo fez foi maior do que tudo e qualquer coisa. Ele tatuou a minha alma com o Espírito dele. Ele me selou com o Espírito dele, o Espírito de verdade. Então o Espírito Santo ali me ajudou, ele tem me ajudado dia após dia a ser um filho melhor. Eu tenho procurado melhorar, eu tenho procurado dar mais carinho e amor para minha mãe, que era uma coisa que tinha sumido. Hoje eu consigo beijá-la todos os dias porque eu não fazia isso. Consigo dar um abraço no meu pai, consigo tratar os meus irmãos melhor, consigo tratar melhor a minha família e sinto uma alegria imensa de poder estar com eles, presenciar momentos com eles. Isso é uma coisa que me traz muita felicidade, é poder estar próximo deles, desfrutar momentos, coisas simples. Antes eu chorava ao me olhar no espelho, porque eu via um lixo. Mas hoje eu choro de felicidade e alegria, porque eu tenho a certeza que Deus é comigo. E nada, nenhum problema que se levante é maior do que a força
que Deus colocou dentro de mim.